Manila, Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway when suddenly men, women, and children are still running for safety when the foundation gives way. The building rips through power lines, threatening to ignite the entire neighborhood. The tower finally comes down in a massive pile of pulverized concrete and steel. Hundreds are now homeless. Their possessions gone forever. Yet amazingly, no one is killed or even injured. Shoddy construction is blamed for the disaster. Criminal charges are filed against the building's owner. He's lucky they don't include murder. Muito bem, desde o jardim da infância até minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e Esplan, e mais perto de 11 mil contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. De uma forma surpreendente, eu verifiquei que o número de acessos e interesses e perguntas e e-mails foi muito maior do que eu realmente esperava. Por isso, vamos reiniciar toda a contagem de acessos agora, porque eu quero então já começar a explicar algumas coisas que me perguntaram e responder alguns quesitos. Muito bem, a primeira grande pergunta é se existe alguma apostila do que eu estou mostrando lá. Na realidade, não existe mais apostila do que eu tenho falado lá sobre sapatas, estacas, tubulões, patologia, etc. Porque essas apostilhas, alguns anos atrás, já foram sendo transformadas em livros. O mais importante deles, o mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço ao editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de métodos semi-empírico estatístico, mas de uma forma moderna. Também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recalques admissíveis, fatores de risco e outras novidades que resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP, na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faça uma pequena tiragem. Se alguém, ainda assim, se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi na realidade o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão em 1972 na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. E finalmente que ainda está no prelo, que também foi muito solicitado, é esse de danos causados por recalque.
Aqui nós discutimos todo tipo de recalque sobre a ótica do solo e da estrutura e quais são os limites em particular. E eu insisto em chamar a atenção aqui, como tenho chamado nas palestras que falo ou que faço, é que o recalque mais letal não é o diferencial como todo imagina. O recalque diferencial realmente é muito ruim, mas o distorcional é aquele recalque letal que vai fazer sua obra rachar ou eventualmente desabar. Então, através da análise de perto de 700 obras que eu creio que já analisei até hoje, eu construí uma relação chamada fator de risco, que pode dar uma certa noção de qual é o risco que aquela obra tem em entrar em colapso. Esse ainda está no prelo, não está em condições de ser publicado, nem tiragem experimental ainda. Mas, se alguém precisar de alguma coisa de forma mais assim, urgente, premente, manda um e-mail para mim. Quando eu tiver um tempo, eu mando a resposta ou mando tabelas daquilo que se precisa. Se bem que a parte central está nesse livro aqui. Então, agradecendo a Infrasolo e a Fundex de Brasília, nós passamos agora a essas aulas do YouTube, que vamos começar a recontagem depois dessas explicações. Só espero poder ter sido útil. Muito bem, só relembrando a filosofia, que é o caminho para acertar o projeto. Refiram tudo à divisa. Para calcular a excentricidade, eu preciso dessa distância do eixo do fuste para cá, que depende do código de obra e do diâmetro do fuste. E dessa distância para cá, que depende na metade do pilar e dos 2 centímetros. Então, o próximo passo é calcular o diâmetro do fuste. Ora, nós já vimos pela primeira lei da física que o diâmetro do fuste é simplíssimo. É a carga agora adotada, que possivelmente está próxima da real, dividida por 392,5. Portanto, o fuste desse tubulão de 586 toneladas e meia vai ser 2 na máquina, por favor. 2 na máquina. Se tiver alguma variação aí, Edilene, do que está escrito ali, você corrige para mim. Não, depois eu tiro um xerox, é melhor. Deu quanto? Alguém conferiu essa conta? Então, o nosso fuste é 1,22 metros, ou seja, 122 centímetros, que por enquanto eu vou usar isso, mas no fim será arredondado para 1,25 se passar esse RA adotado. Se esse RA adotado, baseado na minha experiência, de 15% funcionar, continua o problema, senão volta aqui e dá um outro valor. Pois não. A apostila aqui está dando 122,3 centímetros. Corrige para mim. Interessante, outra observação importante. Geometricamente parece que é a mesma coisa, C2 e C1. Mas na realidade são duas condicionantes físicas diferentes. Então, às vezes C2 pode ser diferente de C1, porque C2 depende da metade da base e desses 5 centímetros para o vizinho. C1 depende do código de obra. Mas para isso eu preciso do diâmetro do fuste e do provável diâmetro da base com aquele primeiro valor adotado. Muito bem. Não é norma, mas é bom que a largura da base oval, que é o diâmetro dessa parte circular, que somado meio círculo vai dar um inteiro para facilitar o cálculo da área, é bom que ele seja pelo menos 1,5 vezes maior do que o fuste. Então, não é obrigatório, mas na prática isso funciona bem. Portanto,
se tudo correr bem, confirmados os valores adotados, B vai ser 1,5 vezes 122 centímetros. Portanto, a largura da base seria 2 na máquina, por favor. 182 centímetros. 183 centímetros. Muito bem, análise. O que é a tal excentricidade que eu tanto quero saber? Porque se eu conhecer a excentricidade, eu posso calcular o que seria a reação se não fosse adotada, ou seja, eu posso comparar com a adotada, porque a carga eu tenho, o vão entre pilares veio no projeto de locação e cargas da estrutura, o vão eu tenho, procura só a excentricidade. Muito bem. Olhando para o desenho, o que é excentricidade? Aquele artifício para facilitar. É a distância do eixo à divisa, menos a distância do eixo à divisa. Ou seja, é a distância entre C1 menos P ou o C2 menos P, o que for maior. Porque eu tenho duas condicionantes. Às vezes a base pode vazar o vizinho, por isso eu tenho essa condicionante. Então, a excentricidade pode ser... Vamos calcular o pezinho pequeno. Oi? Geometricamente, são. No desenho ali mas são duas condicionantes. Quanto vale o P? Alguém? O pezinho, olhando para o desenho, metade da distância do pilar. Pilar é 110, divide por 2, mais 2 centímetros, que é a distância divisa, que vai dar... E agora, então, alguém, por gentileza, confirma para mim, quanto vale, então, valeria a excentricidade? A fórmulazinha. Olhando para lá. Pode ser C1 menos P ou C2 menos P, o maior deles. Geralmente, C1 é maior. Depende do seu estado. Depende do que o código de obra exige. Se não exigiu, pode ter certeza, em pouco tempo eles vão pedir para afastar 50 centímetros ou mais. Tá certo? Quando é estacas, é bom até verificar se a máquina encosta 50 centímetros da divisa. Às vezes, o código de obra exige 50, mas a máquina precisa de 80. Se bem que as máquinas hoje já têm cabeçote embaixo, a pré-moldada eu ponho pilão na frente, eu tenho máquina com pilão de frente, ela quase encosta no vizinho. Via de regra, quebra o vizinho inteiro por causa da vibração. A hélice, eu tenho hélice com o cabeçote embaixo, fabricado pelo Brasil. É muito boa a CZM. Ela quase encosta na divisa exatamente para diminuir a excentricidade. Então, nós temos as duas opções. É igual 50... Desculpa. C1 é 50. 50 menos C1. 50 mais 122, se não me engano, o fuste, não é isso? Dividido por 2. Que dá
111 centímetros. 1 metro e pouco com excentricidade de 500 a 600 toneladas dá uma superviga. Ou, aliás, vão até fazer isso. Por gentileza, anota... Esse não é o excentricidade, não. É o C1, que é 111 centímetros. Portanto, o E1, anote por gentileza no meu gabarito, vamos chamar isso de E1 e E2, né? Porque fica bem correspondente. E1 seria 111 menos 57. (54 centímetros). O E2 seria C2, meio da base, mais 5 centímetros. Meio da base, mais 5 centímetros. A base sobre 2, esse pedacinho aqui, a gente já tem. Base deu 183. Então, 183 sobre 2 menos mais 5 centímetros, que dá 96,5. Então, prevalece C2. Oi. Estava achando estranho, porque normalmente C1, quando tem um código de obra organizado, dá maior. A excentricidade E2 vai ser 96,5 menos Pzinho. Que dá então, adota-se o maior para evitar o vazamento da base para o vizinho. Quando o C2 é maior do que C1, não precisa de base. O tubulão passa sem base, ele pode fazer um círculozinho e chega lá, né? Não precisa ovalizar, passou. Não é sem base, desculpa, não precisa ovalizar. Ovalizar, faz ela circular mesmo, que ela vai caber. Muito bem. Calculada a excentricidade, agora eu vou verificar se aqueles 15% que eu adotei está bom. Vou calcular o R1 como se fosse o verdadeiro, mas não garanto ainda que é. Então, próximo passo. Verificação da reação adotada. Sabemos pela condição de equilíbrio estático que a reação R1, se verdadeira fosse, seria pilar P1, 510, é o original, cuidado para não colocar o adotado, vezes 490, que é o vão, menos o vão, dividido pelo vão, menos a excentricidade 54, a maior delas. Dois operadores na máquina aí, por favor.
Quanto? Deve estar por volta de 500 e qualquer coisa, 560 por aí. 573. Tem quebrado? Ainda continuo com quebrado, apesar de parecer praticamente absurdo. No fim é o redondo. Ora, o cálculo manual aceita-se 10% de erro entre o chute e o provável. Então, RA dotado 500 e... Alguém, por favor, não me lembro mais. 586,5. Em valor absoluto, tanto faz errar para cima ou para baixo, 10% está ok. Pois não. Alguém confere esse valor? Tem algum erro nesse 50 e... Tá, por gentileza, corrija aí. Você já anotou, Afonso? O C2 aí está dando 96 aqui, 98. Não, então eu te dou uma nova. Aqui dá, alguém já calculou? Puxa. 13,3. Ora, eu posso ter 10% desse ou desse, tanto faz. Então, 13,3, vou trabalhar bem do lado da segurança. É menor do que 10% do menor dos valores. Eu podia ter errado até 57 toneladas. Está muito bom, só errei por 13. Portanto, vou trabalhar com o menor dos dois valores, já que qualquer um dos dois dá um erro de menos de 10%. Então, continuo o meu trabalho com 573 toneladas. Quer fazer economia? Recalcula o fuste, recalcula a excentricidade, etc. Vamos só recalcular o fuste, porque 5 centímetros de diâmetro aí pode me dar uma economia significativa. Então, eu vou ver se dá alguma economia. Eu estava pensando em 586, estou com 13 toneladas a menos. Quem sabe dá uns 5 centímetros? Vai dar para menos. Que daria? 1,21, que vai acabar sendo 1,25. O outro tinha dado 1,22, então não gerou economia nenhuma. Uma outra recomendação: comece o seu projeto hoje aqui ou no futuro, escolhendo o tipo de fundação
e a profundidade dela é melhor. Então, vamos chamar isso de Step 1A, porque como vocês já viram isso, eu já me adiantei, mas é bom, didaticamente, quando você for fazer o seu projeto profissional, começa com a escolha da profundidade. Step 1A. Escolha do tipo de fundações. No caso é tubulão, vai ser tubulão, mas... então fica no singular. Vou dar o tempo para o pessoal que está copiando chegar lá. Então vamos ver qual seria a melhor fundação para essa obra. Em sapatas, era possível? Alguém pode sugerir? Não. Por quê? SPT igual a 8. Depois começa a ficar muito profunda para a sapata, mas assim mesmo, 12, não dá para arriscar. Segundo fato, carga de 500 toneladas, é alto para sapatas. Se eu tivesse uma areia compacta, eu podia ter um prédio de 20 andares, ou um silt duro e uma argila dura, mas não é o caso. Então, sapata e radier estão fora de cogitação. O radier traz pressões baixas porque ele é grande, mas 500 toneladas ainda não é bom para radier, é exagerado. Muito bem. É possível fazer estaca? Alguém? Sim. Todo tipo de estaca é possível. Strauss. Não faça Strauss porque a mais parruda pega 60 toneladas, que é um Strauss de 60. Eu iria precisar de 500 e tantas toneladas, eu ia precisar de umas quase 10 estacas, mesmo porque um bloco de 10 estacas, o centro de gravidade dele vai andando para trás aqui. Então, quanto mais o centro de gravidade, maior essa reação. Em estacas pré-moldadas, normais, a de 42 centímetros de diâmetro cravada vai até 97 toneladas. Para 600 e poucas toneladas, eu ia precisar ainda de 6 estacas. Tem um blocão que fica caro, bloco sobre 6 estacas. O centro de gravidade, ainda, estaca convencionada de 42, uma meia-luazinha assim. Teria que se fazer um bloco de 6 estacas. Se usássemos a estaca padrão normal máxima. Existe estaca para 150 toneladas, mas precisa de uma super máquina. Então, eu iria ter um bloco dessa forma, bastante caro, muito seguro também. Estaca pré-moldada é ótima, muito segura. O pilarzão está aqui, olha. Só que o centro de gravidade afastou mais ainda. Então vai aumentar mais essa carga. Posso fazer estaca raiz? Sim. Todo tipo de estaca. Posso fazer hélice? Sim. Não encontrei água, mas não é a melhor solução. No fundo, a melhor solução realmente é tubulões, por causa da carga, da falta da água e do característico coesivo. Então, vamos verificar. Primeira condição, o solo fecha, apesar de ser uma areia, é muito argilosa. Via de regra, tem segurança, ele não fecha. Passa por um silt, que é da família argilosa coesiva, não fecha. E a base vai estar num silt arenoso. Apesar de ter areia, eu não preciso entrar com tubulão muito aqui dentro. No máximo, 1 metro.
para confirmar. Segundo, tem água? Não. Terceiro, a profundidade é boa? É. Eu vou ficar com o tubulão a 1 metro aqui dentro do terreno bom. Pode estar 2, 3, vai acompanhando essa camada de silt arenoso. Então, a profundidade desse tubulão deve ser, em tese, para essa zona geológica, 17 metros. A confirmar. Se tiver corte na obra, diminui o corte. Vamos supor que você faz um subsolo de 3 metros, ela vai ter só 14. Se tiver aterro de 3 metros, cuidado. A profundidade é 20 metros. Tem que estar na mesma camada. Então, eu acho bom começar sempre o projeto pela análise. Em caso de dúvida, empatou 2 soluções, a mais barata. Calcula o volume e a mão de obra. Garante a segurança das 2. Muito bem, então eu já tenho meu novo fuste. Agora vou passar para outra parte que é muito importante. Isso causa problema na obra se tiver um erro. A pressão da base é importantíssima, é outra fonte de problema sério. Erro no cálculo daquela pressão que o solo suporta. Então, passo 4 ou 5? 4. Cálculo da base. Já posso mandar começar a fazer o tubulão. Tem o fuste, que vai ser 1,25. Fala, olha, fura até 17 metros e me chama. Se quiser garantir, fura até 17 metros, estima uma base aí para o processo simples, nós vamos ver. Essa base pode ter 2,80 m, então fura pelo menos 5 metros abaixo, que eu vou descer lá e ver o solo. Já tem a posição de parada, já sei qual é o solo que eu vou encontrar, é um silt arenoso, normalmente vem a cor aqui, eu já aviso, a pessoa sabe que eu não faço obra em terreno mole, ele sabe que ele vai encontrar um terreno duro. Agora vamos calcular diâmetro da base, altura, etc. Baseada no mesmo princípio da física, a área da base vai ser igual à carga do pilar, que agora é a reação R1, dividida pela pressão, que agora é a tensão admissível do solo. Aqui mora o problema. Então, o diâmetro da base que eu procuro para calcular ou executar a obra vale a reação R1 dividido por 0,785, que é o π sobre 4, vezes a tensão admissível. Falta a tal tensão admissível. Considerando que eu não tenho ensaios de laboratório para achar coesão, ângulo de atrito, peso específico, etc., mesmo podendo ter correlações com a sondagem, o capítulo 2 do livro de fundações tem 50 correlações. Eu posso conferir até o resultado de laboratório. As correlações são precisas aonde elas foram feitas, mas à medida que a gente vai tendo ensaios triaxiais e sondagem, ela vai ficando mais confiável. Eu poderia fazer um cálculo teórico, mas é mais complicado, como eu falei. Então, nós vamos usar métodos semi-empíricos estatísticos. Para achar essa tal tensão, começamos então com o método número 1.
Tensão admissível. Vamos usar vários métodos. Queria te perguntar, se você tivesse que fazer um projeto já formado em tubulões, tem alguém que acha que não seria capaz de chegar até aqui? Parem com esse maldito silêncio. Sim ou não? Não? Aonde é que está o não? Em tudo. Bom, a melhor recomendação é pegar um dos exercícios que estão aí, resolvidos, só tem um resultado, e caminhar por esse passo a passo aí. Sabendo das premissas fundamentais, levar tudo para a divisa, que o jump da base é 1/6, etc., você chega lá. Entendeu? Se não chegar, me liga. Ainda não. Depois de formado a gente conversa. Muito bem. Então, é só seguir passo a passo. Ficou alguma dúvida cruel ou é só a nuvem em geral? Porque é a primeira entrada, sim. Então vamos continuar. Agora, então, eu vou querer saber que tensão é essa que eu posso pôr nesse silt arenoso com 36 golpes, um terreno muito bom, duro de escavar, ótimo. Deve resistir a uma alta pressão. Então, existem vários métodos. Eu usei várias provas de carga que eu fiz e que eu vi e que li e que estudei, vi em congressos e correlacionei. Eu recomendo o seguinte, que a tensão já admissível, porque eu posso calcular de ruptura dividido por 3, mas para facilitar, já sai pronta a admissível. Ora, a fórmula é 1 minuto. Então, a tensão admissível vale o SPT brasileiro, lembra-se que ele tem no entorno de 72% de eficiência, dividido por um fator experimental da base. Esse 1 eu introduzi na fórmula que é parecido com a de Zapata, só que eu ponho a sobrecarga. Quanto mais profunda a fundação, melhor. Uma média geral, já que eu trabalho, esse método tem que ser simples. Ora, um tubulão de 8 metros, com peso específico aí de 1,5 tonelada por metro cúbico, vai chegar a 10 toneladas por metro cúbico, ou seja, 1 quilo por centímetro quadrado. É uma média geral. Se quiser afinar, calcula o gama H, mas nunca passe de 1. Tá? Bom, como é que eu acho cada base? Entro com o tipo do solo, com silt arenoso, vou entrar na tabelinha. Página 925. Você lê para mim, qual é o seu nome, o primeiro? Sebastião. Sebastião. Qual é o fator de solo que eu vou entrar para calcular isso? Aí tem grupos de solo. Tem as areias, os siltes e as argilas. É o M5S, que é o silt argiloso. 5,3. Gastamos perto de 1 minuto. Tem muito calculista que calcula com 1 ou 2 metros. Não era tudo 1, 2 minutos.
A menos que não tenha um roteiro assim tão claro. Aí ele tem que ler tudo de novo, tem mil senões aí, né? Então, atenção, se esse método tivesse preciso, a tensão admissível será, vou usar esse pedacinho de quadro, SPT na base, 36 golpes, dividido por 5,3 mais 1, que dá 8 e qualquer coisa. Sete, 9? Se eu até quisesse saber que tamanho que seria essa base, não vou fazer isso agora, mas alguém calcula só por curiosidade. 573,17 dividido por 0,785 vezes 779. Dá uma base de 5,80 m. 5,80 m daqui na parede. 7 quilos é um valor já bem bom, mas a carga é de 500 toneladas. Quer conferir esse cálculo para mim? 573 que divide em pontos... Já bateu? Quanto? Se for em KPA, 700. Quilo por centímetro quadrado. Confere. Alguém confere, por favor. 5,687. Ah, não. Esse valor está certo, é o diâmetro, né? É a pressão? É o diâmetro, 5 metros e qualquer coisa. Isso era só uma curiosidade. Agora vamos para o método 2. Alguém vê para mim aí qual é o método 2? De quem é? Albeiro e Sintra, por acaso? Que ano que eles fizeram esse trabalho? Está aí. Vai ter algum lugar aí. 96. Em cada método eu estou escrevendo pontos a ponderar, como é que eles chegaram e tal, e as condicionantes. No meu método não tem distinção de solo, qualquer solo serve. SPT no máximo 50. Mesmo que ninguém faz sondagem para bater mais de 50 golpes, porque quebra o equipamento. Mas se aparecer alguém com SPT 60, é 50, rebaixa ele para 50. Então, vários métodos têm as suas nuances. Então, essa dupla de São Paulo e São Carlos é muito boa, são excelentes pesquisadores. Eles também disseram que nas argilas do Brasil, ou em qualquer outro solo, vale
SPT sobre 5, se não me engano, mais a tensão geostática, não é isso? Confere? Só que nas condicionantes ele diz, olha, tensão geostática menor ou igual 0,4 quilos por centímetro quadrado. Que quando a gente entrar no capítulo de sapatas é a mesma fórmula sem a tensão geostática, que é o peso desse solo todo aqui em cima até 17 metros. Ou 0,4 kg por centímetro quadrado, ou 4 toneladas por metro quadrado, ou 440 kPas. Quilo por centímetro quadrado é 10 vezes a tonelada e 100 vezes o kPa. Qualquer unidade que você estiver trabalhando, está aí. Então, a tensão admissível vai ser 36 sobre 5, mais... Vamos verificar o sigma zero. Vamos supor, eu não tenho, mas com a sondagem eu poderia ter melhor precisão, que o gama é 1,6 toneladas, cuidado, hein? Toneladas por metro cúbico, vezes 17, que dá 27,20. Alguém confere? Ou seja, 2,72 kg por centímetro quadrado, que é maior do que 0,4. Então, não pode passar de 0,4 quilos por centímetro quadrado. 27 toneladas por metro quadrado. Lembra, o gama, 1,6 toneladas por metro quadrado. Portanto, segundo Albiero e Sintra, (7,2 mais 0,4, que vai dar 7,6. Olha, chegou bem próximo, né? Ficou alguma dúvida aqui? Você, como aluno de uma cadeira já profissional, sempre está tendo que perguntar. Dou conta de fazer isso agora, repetir isso? Isso é o mais importante. Se não der, pergunte. Terceiro método. Segundo os autores, eles recomendam no máximo 0,4. 0,4. Eu só verifiquei. Se fosse abaixo, teria que usar 0,3, 0,2. O que é isso? Essa fórmula é própria para fundações superficiais, sapatas. Mas o tubulão, por ser profundo, quando ele vai romper no chão, não é a tensão admissível. Ele forma uma cunha de ruptura aqui e expulsa o solo. Mas para levantar 17 metros de solo, milhares de toneladas. Você entendeu? Porque dá 27 toneladas em cada metro quadrado. Essa área de superfície é enorme. Então é possível fazer isso. Por isso, ele considera o seguinte, olha, a sobrecarga ajuda, mas não exagera. Apesar de que alguns métodos não limita, eu não recomendo passar de 12 quilos por centímetro quadrado na base de tubulões. A maioria dos prédios do Brasil está entre 3 e 6 quilos por centímetro quadrado. Então, o dia que você pegar um projeto, for fiscal ou consultor,
tiver mais de 6 quilos, tome cuidado e verifique os cálculos. Tá? Tem alguma dúvida aqui ainda? Não. Então, nós vamos fazer 8 métodos e tirar a média.